Olha, e em meio a esses efeitos políticos e econômicos da pandemia no nosso país, desentendimentos com governadores, prefeitos e até mesmo ex-ministros do governo, Jair Bolsonaro continua na frente na corrida eleitoral de 2022. Pelo menos é isso que revela um levantamento da Paraná Pesquisas. No estudo realizado entre os dias 18 e 21 de julho, o atual presidente da República lidera todos os cenários de primeiro turno, com percentuais que vão de 27,5% a 30,7%. E ainda derrotaria os 6 potenciais adversários em um segundo turno. Numa lista composta pelo ex-presidente Lula, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, os ex-ministros Ciro Gomes e Sérgio Moro, o atual governador de São Paulo, João Dória, além do apresentador de TV, Luciano Huck. Na mesma pesquisa, gente, o Bolsonaro tem a gestão reprovada por 48% dos brasileiros. Em abril, eram 51%. E aí, meus amigos, como é que a gente explica essa história toda, hein? Vai lá, Adrilis. Olha, eu acho assim, as pessoas colocam sempre a figura do presidente como um bom gestor, mas não é só isso. O Bolsonaro foi eleito por uma série de contingências, né? Acho que a principal dela é a questão do exagero do politicamente correto e das políticas identitárias, né? Ainda que sejam justas em alguma medida, elas se transformaram numa coisa não só chata, como perversa, de perseguir pessoas, transformar pessoas em preconceituosas, atribuir crimes falsos a pessoas quando as pessoas tinham um desvio de pensamento ou uma forma de linguagem, né? O politicamente correto, junto com as políticas identitárias, criaram a cultura do cancelamento. O cancelamento é uma coisa muito grave, não só de linchamento de reputação, de acusação à própria classe média, como a Marilena Chaui falava. Aliado a isso, ele foi eleito na esteira também da luta contra o establishment, né? O establishment hipócrita que confunde diplomacia com negociatas. Essa somatória de coisas transformou o presidente numa espécie de mito para essas pessoas que veem ele como uma espécie de rebelde, com causa legítima de atacar esses exageros que eu aqui citei. Eventualmente, algum tipo de nicho de eleitorado está se juntando a ele por causa do auxílio emergencial dos R$600. O Bolsonaro está descobrindo que dá dinheiro para a população, rende volta. Agora está fazendo o Renda Básica, esqueci o nome agora. Renda Brasil. Renda Brasil, que eventualmente vai garantir, principalmente esse eleitorado do Nordeste. Então, assim, esse nicho de 30% a 40% é praticamente inatacável. Ainda que ele faça uma má gestão, essas pessoas que o adoram por causa disso vão perceber na figura dele, ainda que seja um mau gestor, um injustiçado. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que estão alinhadas com o politicamente correto, com essa nova geração floquinho de neve, totalmente ofendida por qualquer coisa que persegue as outras pessoas, vão continuar odiando o presidente até o fim dos dias. Resta saber se essa aproximação com o Centrão, se esses favores, né, se essa adequação do presidente ao establishment, né, senão ele não poderia nem governar, vai afetar essa base. Eu acho que não, eu acho que ele está garantido no segundo turno. O que vai acontecer nas eleições, quem vai participar com ele é outra coisa. Não é por acaso que o Sérgio Moro está fazendo acenos à esquerda, porque ele está apostando justamente em quem será menos rejeitado pela esquerda, que talvez possa afetar a eleição no final de 2022. E você, Joel, o que você achou dessa pesquisa? Eu acho que tem duas pessoas que devem ter ficado muito felizes com os resultados dessa pesquisa. Primeiro é o próprio presidente, Jair Bolsonaro. Como a gente já discutia aqui no passado, a presença dele no segundo turno eu acho quase garantida. Assim, muito difícil a gente imaginar um cenário em que ele não vá para o segundo turno. Agora, o que essa pesquisa mostra é que com os principais nomes que estão dados aí, o Bolsonaro, hoje em dia, segundo os dados aí da Paraná Pesquisa, venceria. Então, acho que ele sai feliz dessa pesquisa. Ele está com a rejeição dele em queda, ele está ficando um pouco mais popular. Eu identifico 2 motivos aí, o Adriles até mencionou um, né, que foi a renda emergencial, o auxílio emergencial para muitas pessoas, isso ajuda a popularidade dele. Você também tem outro ponto, que ele parou de fazer guerrinha, né? Essa pesquisa ela já reflete números desse, digamos, entre aspas, novo Bolsonaro, que está aí se aliando e se abraçando ao Centrão e parando de fazer declarações bombásticas, brigar o tempo inteiro, que desgastava muito a imagem dele também. Então acho que reflete um pouco isso, talvez enfraqueça um pouco a militância tradicional dele, mas acho que com o brasileiro médio isso desce um pouco melhor. Agora, o outro que eu acho que deve estar feliz com essa pesquisa, sabe quem é? É o Sérgio Moro. Porque a gente está vendo o Moro sem nada, indo para o segundo turno. Se não tiver Lula na corrida, e provavelmente não terá, a
A gente está vendo o Moro no segundo turno. Algo que a gente aqui, eu lembro da gente discutindo, nenhum de nós botava muita fé nos números do Moro no passado, né? Porque, olha, é difícil, né? Um candidato de centro-direita, com o Bolsonaro ali, a tendência é ser o Bolsonaro e um cara de esquerda no segundo turno. O que a gente está vendo aqui não, é o Moro, tem chances reais de ir para um segundo turno. Eu fico pensando a cara de um esquerdista ou do petista normal, se o segundo turno for Bolsonaro e Sérgio Moro, né? Como é que vão se comportar? Mas enfim, mas eu acho que o Moro não é candidato, hein? Se eu pudesse apostar, eu apostaria nisso. Candidatérrimo. Eu acho que não vai ser. Não é à toa, ô Paulo. Eu acho que não vai ser. Ô Joel, Paulo, não é à toa que as pessoas estão criticando o Moro dele fazer acentos, por exemplo, o PT errou, mas pode voltar atrás, fazendo acentos até a Intercept. Isso é cálculo total de candidato. O que o Moro está pensando? Entre dois candidatos rejeitados pela esquerda, Bolsonaro e Moro, quem fez mais afagos à esquerda? Será o Moro. Então é um cálculo total. Candidatíssimo. Eu acho um fracasso esse resultado eleitoral do Sérgio Moro e acho que ele vai enxergar isso e dar 2 passos para trás e não sair candidato. É um fracasso? Ele era o paladino da justiça, gente. Nós estamos falando aqui do cara que prendeu Lula. Como é que ele tá perdendo do Bolsonaro? Eu tô falando de cálculo. Péssimo desempenho do Moro na não tô falando se é certo ou errado. É péssimo. Nós estamos falando de um cara extremamente conhecido. Não é um cara que, a taxa de conhecimento é baixa. Não, nós estamos falando de um cara que é o símbolo do combate à corrupção e perde pro Bolsonaro. Ou seja, sim, Paulo, mas eventualmente existe um nicho da direita limpinha, que é a direita do Joel Pinheiro, que vai votar no Moro contra o Bolsonaro de qualquer forma. É essa a questão. Joel, entre Moro e Bolsonaro, fala a verdade. Você vai votar no Moro. O Sérgio Moro tá fazendo a campanha pro Joel Pinheiro. Você não tá entendendo. O cálculo é exato. Fala, Joel, pra gente encerrar, vai. Pra mim, voto é secreto, eu não revelo, mas eu deixo aí a pergunta que você vai votar. Pros espectadores. Será que eu voto no Bolsonaro ou não? Vocês pensem aí se eu voto no presidente Bolsonaro ou não. É o público fiel do Moro, o Joel. É o seguinte, o esperado, o mais normal seria Bolsonaro e PT no segundo turno. O que a gente tá vendo nessa pesquisa é que tem uma chance real de não ser isso. Vai ser interessante, não? Bolsonaro e o nome da centro-direita no segundo turno. Vai ser um cenário muito diferente daquele imaginado. Muito bem. Seria o mais espontâneo, que é Bolsonaro e PT. Ok.